Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica. A Bíblia narrada, hoje, 11 de fevereiro de 2024. Levítico 22. O Senhor, Deus, mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: tratem com todo o respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedicar a mim, ó Senhor, para que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedicar a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Esta lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa da pele ou tiver um corrimento no membro, poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado no morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma ou se tocar num animal impuro ou numa pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor e os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas, mas os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filhos e voltar a morar na casa dos pais, como no tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros das suas famílias têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta mais um quinto. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresente a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis: quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar em sacrifício ao Senhor Deus um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser um macho sem defeito. Assim, a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro ou um carneiro.
ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, ou uma ovelha, ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego, ou aleijado, ou defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarna, ou outras doenças da pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isto não é permitido na terra de Israel. E também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições, para o apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. E o Senhor Deus disse também a Moisés: quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias. Do 8º dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para os oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, siga as leis a respeito dos sacrifícios a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia, e não deixe sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis, eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Eu sou o Senhor, e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Levítico 23. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes quando o povo se reúne para adorar o Senhor. Vocês têm 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado a Deus, o Senhor. São estas as festas religiosas quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma destas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês começa a festa dos pães sem fermento, em honra de Deus, o Senhor. Durante os 7 dias desta festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia desta festa, ninguém trabalhará, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses 7 dias, apresentem ao Senhor
ofertas de alimentos, e no sétimo dia reúna-se para adorar a Deus. Nesse dia ninguém deverá trabalhar. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, levem-os ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia que vem, depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresente ao Senhor, como uma oferta que vai ser completamente queimada, um carneirinho de 1 ano, sem defeito, e apresentem como oferta de alimento 2 quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro desta oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida 1 litro de vinho. Não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essas leis para sempre. Contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que oferecerem esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães, feitos com a melhor farinha e com o fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, um touro novo e 2 carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro desta oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereça também um bode para tirar pecados e 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos, junto com os pães, como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia ninguém deverá trabalhar, e todos se reuniram para adorar a Deus em todos os lugares onde morarem. Vocês e seus descendentes deverão obedecer a esta lei para sempre. Quando fizerem a colheita de trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixe essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: o dia primeiro do sétimo mês é um dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombetas, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia, e apresente a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. O Senhor Deus disse a Moisés: o dia 10 do sétimo mês e o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada, e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei esta pessoa.
Não faça nenhum trabalho nesse dia, em todos os lugares onde morarem. Vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essas leis para sempre, desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10. Esse será considerado um dia sagrado de descanso, e nele ninguém deverá comer nada. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do sétimo mês é o dia em que começa a festa das barracas. Esta festa, em honra de Deus, o Senhor, durará 7 dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos 7 dias da festa, apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. No oitavo dia, todos se reuniram para adorar a Deus e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada, e nele ninguém trabalhará. São estas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus, o Senhor. Nestas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimentos, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada, além dos sábados que serão guardados em honra de Deus, o Senhor. Faça também estas festas e apresentem essas ofertas, além das ofertas de costume, das ofertas para pagar promessas e das ofertas que são apresentadas por vontade própria ao Senhor. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus ao Senhor. O Senhor. Esta festa começará no dia 15 do sétimo mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no oitavo ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia, o povo colherá frutas das melhores árvores, cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas, e durante 7 dias todos farão uma festa em honra do Senhor, o Deus de vocês. E para sempre, no sétimo mês de cada ano, o povo fará esta festa de 7 dias. Durante os 7 dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus, o Senhor. Levítico 24. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso à noite, toda ali na presença de Deus, o Senhor, do lado de fora da cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios das lamparinas do candelabro de ouro puro para que fique sempre acesa na presença do Senhor. 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha e posto na mesa de ouro puro que fica na presença de Deus, o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em 2 pilhas,
6 pães em cada pilha. Em cima das 2 pilhas será colocado incenso puro para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados, para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa na presença de Deus, o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso, os sacerdotes os comerão num lugar sagrado. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selomite e era filha de Dibri, da tribo de Dan. Certo dia, no acampamento, numa briga com uma israelita, este homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés e o deixaram preso até que o Senhor dissesse o que devia fazer. O Senhor Deus disse a Moisés: Leve este homem para fora do acampamento. As pessoas que o ouviram blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele e depois o povo todo o matará a pedradas. E diga ao povo: quem amaldiçoar o seu Deus pagará por este pecado e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês, quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Aquele que matar uma pessoa Aquele que matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal do mesmo valor, um animal pelo outro. Se alguém ferir outra pessoa, farão com que ele a mesma coisa que ele fez. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram o homem que havia amaldiçoado o nome de Deus e o levaram para fora do acampamento, e ali o mataram a pedradas. Assim eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Levítico 25. O Senhor Deus falou com Moisés no monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis: Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhe vai dar, deixe que de 7 em 7 anos a terra descanse, em honra do Senhor. Durante 6 anos semeie os seus campos, podem as barreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Neste ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas barreiras. Ninguém colherá o trigo que cresce por si mesmo, nem podará as barreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas.
os seus escravos e suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo, e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo que a terra produzir servirá de alimento. Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mande um homem tocar trombeta por todo o país. Pois este ano, quem vem depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Neste ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Neste ano ninguém semeará aos seus campos, nem colherá o trigo que cresce por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra de terras, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o ano que se vende não são, de fato, as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas deste último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda falta até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá; se forem poucos, o preço baixará. Verso 15 e 16 são juntos nesta versão. Que ninguém explore os outros, que todos temam o Deus, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus, para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá as suas colheitas, haverá bastante comida para todos e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear nem fazer a colheita? A resposta é que Deus abençoará a terra, e no 6º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e haverá bastante para comerem até a colheita do 9º ano. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a compra. Deus é o dono dela, e para ele nós somos estrangeiros que moramos por um pouco tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tornar a comprá-lo. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação
e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltará até o 7º ano da libertação, e assim ele será novamente o dono do terreno. Mas, se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Mas, se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e os seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficarem em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem direito de tornar a comprar a casa, e no ano da libertação ela volta a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar suas casas que ficam nas cidades onde moram. Mas se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação a casa volta a ser dele, pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos, eles pertencem aos levitas para sempre. Se um israelita que mora perto de você fica pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que este homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucros dos alimentos que você lhe vender. É isso o que o Senhor, nosso Deus, nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegue a ponto de ter de se vender a você para ser seu escravo, não o faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação, e neste ano ele e os seus filhos irão embora e voltarão para suas próprias famílias e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus, que os tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeitem a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos dos seus países. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nasceram na terra de Israel poderão ser compradas como escravos, e os seus donos poderão deixá-los como herança aos seus filhos, a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou a alguém da família dele. Neste caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo ou outro parente chegado poderá comprá-lo, ou se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar sua liberdade, ele e o homem que o comprou,
combinarão o preço que deverá ser pago, de acordo com o número de anos desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que um empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono o tratará como se ele fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixe que o dono o trate com crueldade. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação, ele e os seus filhos ficarão livres, pois os israelitas são escravos de Deus, que os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles.